Fala em pisada, a DM tá na área e voltamos, a ter vídeos nesse canal. 2025 promete ser um ano muito bom para Cartola, com Neymar de volta, diversas estrelas aí no futebol. Vitor Roque, que foi anunciado recentemente também pelo Palmeiras. Então vai ser um ano muito bom para Cartola. Com certeza teremos novos usuários que já tinham parado voltando a jogar o jogo. Então vai ser um ano muito bom de verdade. E hoje eu quero começar com o primeiro vídeo desse ano, dessa temporada, explicando o jogo, fazendo com que você entenda de fato o que é o jogo. Muitos de vocês que estão assistindo sabem o que é o Cartola, mas você entender algo que você pretende fazer e ter bons resultados é primordial. Então acredito que eu explicando aqui alguns tutoriais de desarmes, assistências, finalizações, mostrando para vocês também qual que é a fornecedora que disponibiliza esses scouts, acredito que vocês vão conseguir ser mais assertivos, vão conseguir entender de fato melhor o jogo e assim vocês vão reclamar menos durante a temporada também, pois vocês já têm o entendimento de fato do que é o Cartola, certo? Vamos começar aqui com a tela, abrir aqui, o tutoriais do Cartola. O Cartola, basicamente explicando, são pontuações de jogadores reais, são pontuações virtuais daquilo que os jogadores reais fazem dentro da partida no Brasileirão, Então tem os 20 clubes da Série A, 10 rodadas a cada jogo são 10 rodadas, Então você consegue escalar jogadores de todos os times, de todos os valores cabendo, dentro do seu orçamento. Normalmente o Cartola se inicia com 100 cartoletas, então nós temos que ver se isso vai se manter também para 2025, pode ser que tenha alguma alteração ou não, mas basicamente é isso, tá certo? Aqui no site tem os tutoriais, o que é o Cartola, como jogar o Cartola, mas aqui acredito que são coisas bem simples assim que eu não preciso me aprofundar bastante. Eu queria hoje voltar mesmo nesse vídeo aqui para poder falar sobre os scouts de fato, principalmente um scout que a rapaziada pega muito no pé, que é os desarmes, os critérios dos desarmes. E aqui nós temos uma página, referente a só essa parte de desarmes. Então aqui, ó, o Cartola entenda os critérios de desarme e assista ao vídeo com lances. Então aqui eu já assisti esse vídeo aqui milhares de vezes, tá? Porque assim eu consegui ter um entendimento bacana do que é o jogo e também conseguir parar de reclamar menos em determinados lances, porque a gente não pode comparar uma fornecedora com uma outra. Então a gente entendendo aquilo que é dado, a gente vai reclamar menos, vai entender mais e vai poder escalar melhor. Quando a gente começa a entender o jogo, a gente escala melhor e tem melhores resultados, tá certo? O desarme, basicamente todo mundo sabe que é um scout que gera 1.20 para o jogador, e o desarme ele é diferente da roubada de bola que era anteriormente, mas a roubada de bola também é um desarme. Então vamos começar aqui por alguns lances simples, tá? Do que é o desarme e do que não é desarme. Então, começando aqui pelo conceito, é importante vocês entenderem que até está escrito aqui, eu vou ler para vocês. É imprescindível que exista uma ação do jogador. O simples fato de a bola apenas bater no marcador não configura desarme. Ele precisa ter uma ação para desarmar, a bola não pode simplesmente bater nele ou sobrar para ele. Isso não é contado como desarme. Então é importante começar desse fato, tá bom? O desarme também não é obrigatório, diferente da roubada de bola, o jogador manter a posse da bola. Por exemplo, vai ter muitos desarmes no quais os laterais, eles, por exemplo, tá tendo 1 contra 1 ali de um ponta com um lateral, o ponta coloca a bola em profundidade e o lateral dá o carrinho, por exemplo, e a bola sai para a lateral. Isso é contabilizado como desarme, mesmo que o lateral seja para o time adversário que estava atacando, tá bom? Isso é um ponto importante, não é obrigatório que o jogador permaneça, com a posse da bola. Aqui tem alguns pontos que são importantes. O que é desarme, Vamos começar pelo que é desarme. O clássico, que é quando o jogador toma a posse de bola de seu rival e fica com a mesma. Após a sua ação, a bola sobra para ele próprio, ou para dar sequência ao lance, sobrando por um companheiro, por exemplo. Esse clássico aqui é basicamente a roubada de bola. O jogador teve a ação de roubar a bola do adversário, seja com um carrinho,
né, seja com uma entrada lateral de alguma forma, e ele conseguiu ficar com a bola ou a bola sobrou para o seu companheiro. Isso é contabilizado desarme, tá bom? Interrompe, né, em definitivo a sequência do lance. Quando o jogador tira a bola do domínio de um adversário, impedindo um drible ou a continuidade da jogada. Ou faz uma ação após o passe que seria certo e a bola sai para a lateral, escanteio ou até tiro de meta. É basicamente aquilo que eu expliquei aqui anteriormente. Se ele faz uma ação de dar um carrinho e a bola sai para a lateral, se ele faz uma ação e dá um carrinho e essa bola sai para escanteio, por exemplo, ou sai para tiro de meta, por exemplo, tudo isso é contabilizado como desarme. O jogador teve a ação e interrompeu aquela jogada, por mais que a bola não obrigatoriamente ficou com ele na sequência dessa jogada, tá bom? É importante dizer que se a bola não sair na sequência do lance e voltar para o time do jogador que estava com o início da bola, não será considerado desarme. Isso aqui é um ponto muito importante que muita gente reclama e se você entender isso aqui, ler e fazer a interpretação correta, você vai conseguir entender. O jogador, se ele fizer um desarme e essa bola não sobrar para ele ou para o seu companheiro, isso não é contabilizado desarme. Vamos supor que um atacante está vindo ali de frente para o zagueiro dá o carrinho nele, faz o ato do desarme, só que essa bola ela não saiu para a lateral, que aí seria contabilizado o desarme, ela sobrou para o mesmo time que estava atacando, e isso não é considerado desarme, porque na continuidade da ação do jogador, a bola não permaneceu com o time dele em campo. Então, no caso, se ele tivesse dado o carrinho e essa bola saído para a lateral, seria contabilizado o desarme. Mas nesse caso, ele dando o carrinho e a bola sobrando para o adversário que estava atacando, é considerado um desarme incompleto. Então, por muitas das vezes, vocês vão ver sites, né? Eu vou chegar nesse ponto também, que eu quero falar um pouquinho da comparação das duas fornecedoras, que vocês costumam comparar bastante, né? Entre a do Cartola e a SofaScore, que vocês costumam acompanhar. Mas eu vou chegar nesse ponto aí, tá bom? A herança de companheiro também é considerado desarme. Vamos supor que teve um lance ali que um jogador desarmou a bola, só que ele não conseguiu ficar com a bola e ela sobrou para o companheiro de time dele. Esse desarme é contabilizado para quem teve a ação do lance, tá? Vamos supor que o jogador X está atacando e o jogador Y está defendendo. O Y deu o carrinho na bola e a bola sobrou para o jogador M. O desarme é contabilizado para o X que deu o carrinho em cima do Y, só que aí teve a herança dessa ação que ficou para o jogador M, por exemplo. Então, o desarme é contabilizado para o jogador X, tá certo? A antecipação, muita gente tem dúvidas sobre esse ponto, mas é quando o jogador, né, toma a frente de seu adversário depois que sai um passe e recupera a bola para o time ou tira ela do campo. Acontece muito isso aqui de antecipação, principalmente jogadores que conseguem ter leituras melhor do jogo, acontece bastante. É quando o adversário toca uma bola assim pro ponta, por exemplo, acontece muito com ponta. E o lateral ele consegue antecipar o atacante e pegar essa bola, e aí ele consegue manter ela em domínio e continua a jogada, ou ele só dá um carrinho e ela sai para a lateral, por exemplo. Isso é contabilizado como antecipação. Mas é importante considerar aqui algo nessa antecipação, que é o seguinte: tem que existir de fato um passe certo para o atacante. Se for um passe que foi muito torto, que não teve direção para o atacante, não é considerado desarme, porque esse passe não chegaria de fato nesse atacante. É como se o lateral tivesse um ganho de vantagem pelo passe errado. Então isso não é considerado desarme na antecipação, tá? Aqui fala sobre a interceptação de passe certo, foi o que eu acabei de falar, né, anteriormente. Quando o jogador faz uma ação para interceptar um passe que seria certo, isso que iria na direção do companheiro que o passou. Então tem que ser um passe que vá em direção ao seu companheiro que receberia essa bola. Se for um passe que iria um pouco mais para o lado, que iria torto, que foi sem força, por exemplo, não vai ser considerado desarme, tá bom? Tem que ter força, tem que ter precisão, tem que ser um passe que seria certo, e esse jogador fez a antecipação para poder garantir esse desarme, tá? Até aqui fala, é imprescindível que o jogador que tente ficar com a bola faça algum movimento.
É o que eu acabei de falar. Se a bola for torta, ela dá uma vantagem para o lateral. Então, ele não teve ação, ele não teve esforço para ficar com essa bola. A bola só veio em direção a ele. E isso não é contabilizado como desarme. Tem que ter uma ação do lateral, que normalmente a antecipação é mais para a lateral, né? Volante também costuma ter, mas ele tem que ter essa ação, tem um movimento de querer antecipar a bola, de querer cortar um passe que seria certo, que isso vai ser contabilizado como desarme, tá bom? Então, aqui só para recapitular o que é desarme para vocês entenderem. O clássico, o jogador rouba a bola, né, chega por trás, faz uma ação, dá um carrinho e a bola fica em sua posse e continua o jogo com a posse dele ali dentro do campo, tá? O que é importante dizer. Interrompe, né, em definitivo a sequência de lance. Interromper, só recapitulando novamente, dá um carrinho, a bola sai para a lateral, dá um carrinho, sai para tiro de meta, dá um carrinho, sai para escanteio, tudo que interrompa uma jogada, tá? Interromper uma jogada é considerado desarme. Ou faz a ação, né, de um passe que seria certo e a bola sai para a lateral, que foi o que eu acabei de falar, que é o que é mais costumeiro de ser dado desarme, principalmente para laterais. Laterais como Rubens, por exemplo, que todo mundo conhece no Cartola, né, que é um fenômeno no Cartola, que gera muito desarmes. Os desarmes deles acontecem muito por conta disso aqui. Ele é um cara que fica muito... o Atlético joga numa profundidade, né, numa lateralidade, podemos dizer, se existir essa palavra, muito alta. Então ele está sempre colado na linha lateral de fato. Então ele tem sempre um embate com outro lateral. Normalmente ele consegue fazer uma ação ali e a bola sai para a lateral. Então isso é contabilizado o desarme de fato. Então por isso que às vezes ele faz 5, 6 desarmes. Porque a característica dele, o posicionamento dele, a ação dele é muito propício para essa questão aqui do interromper em definitivo uma sequência de lances, tá bom? Então por isso que é muito importante você saber os jogadores e as características dele. Bernabé também é muito assim, Wesley do Flamengo, então, enfim, não vou entrar na pauta dos jogadores, é só para vocês entenderem como que funciona, tá? A herança de companheiro, que nem eu expliquei anteriormente, o X dá o carrinho no Y, a bola sobra para o M e o desarme é dado para o X, certo? Até aqui não tem novidade. A antecipação, o passe tem que sair correto, tem que sair com força, e o jogador tem que fazer a ação de antecipar o adversário dele, ponto. E interceptação de passe certo também funciona. É basicamente uma antecipação, só que aqui é um jogador que faz uma ação mais longa, vamos supor assim. Antecipação, normalmente os jogadores estão próximos, o outro só antecipa e pega a bola. A interceptação de passe certo, normalmente um jogador que faz boas leituras de jogo, né? O jogador está aqui para receber, ele consegue antecipar aqui um passe e ficar com a bola. Então, isso é desarme, tá bom? Então, vamos lá agora para o que não é desarme, porque isso aqui é importante vocês entenderem, até para vocês futuramente não fazerem, né, tantas reclamações e não se estressarem com o jogo. Porque muitas das vezes a gente cobra do jogo, cobra da fornecedora, só que se a gente não entende as regras e não entende como funciona, não há motivos para a gente poder fazer essa cobrança, tá? Bloqueio de finalização ou cruzamento, tá? Quando o jogador bloqueia uma finalização e acaba ficando com a bola na sequência da jogada. Vamos supor que está tendo, sei lá, Vasco e Flamengo, e o Arrascaeta vai chutar uma bola ali da intermediária e o João Vitor, zagueiro do Vasco, bloqueia esse chute e a bola fica com ele. Muita gente pensa que isso é desarme, mas não é desarme, tá? Ele só bloqueou um chute e a bola sobrou para ele. Ele fez só a ação de bloqueio do chute, ele não fez a ação de desarmar o chute, só para ficar mais claro. Então isso não é contabilizado como desarme. E o bloqueio do cruzamento também, é quando um ponta, né? Acontece muito isso com ponta, o ponta vai na linha de fundo, tenta cruzar e o lateral bloqueia, e aí a bola sai para escanteio ou sai para lateral. Isso não é considerado desarme. Lembrando que é considerado desarme quando há um carrinho, por exemplo, há uma ação e a bola sai para escanteio ou sai para lateral. Isso é desarme. Agora o jogador, o ponta, né, atacante, ele vai cruzar essa bola e ao bloqueio ela sai para escanteio ou sai para lateral, isso não é considerado desarme, tá certo? Então, essa questão aqui é bem óbvia até, mas é importante explicar porque tem muita gente que tem dúvida, né? Cruzamentos e finalizações bloqueadas não é desarme, tá bom? Outro ponto, desarme incompleto. A parte final do texto do item mais acima, interrompe em definitivo a sequência do lance. Explica bem essa situação. O desarme incompleto se dá quando a ação do desarme, mas ele não é completo, ou seja, a bola volta ainda em jogo, isso é importante,
para quem tinha a posse antes da tentativa do desarme. É o que eu falei na parte de cima. Se o jogador dá um carrinho no atacante, ele consegue fazer o desarme, mas o lance ainda está em jogo e a bola fica com o adversário, não é considerado desarme. E tem muita gente que bate nessa tecla aqui e é importante vocês entenderem. Tem jogadores que, por exemplo, vocês vão ver lá, eu vou chegar na parte do aplicativo novamente falando disso, mas você vai ver que tem jogadores que tem muitos desarmes no aplicativo e aí você vai olhar no Cartola, ele não tem tantos, porque acontece muito de desarme completo. Ele faz a ação, ele desarma, só que a bola ainda em jogo não permanece com o seu time, permanece com o adversário. Então, isso é importante vocês entenderem. Agora, se ele, por exemplo, tivesse feito uma ação e essa bola tivesse saído de jogo, é desarme. Ele fez a ação e a bola não ficou com o time dele em jogo, não é desarme. Então é importante vocês entenderem esse ponto, tá bom? Sobra de erro rival, isso aqui é muito costumeiro também de ter reclamações. Quando o jogador em posse da bola se atrapalha sozinho, adianta demais, ou perde e erra o domínio e a bola fica de graça para o adversário. Isso acontece muito, 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 muito. Quando um jogador, por exemplo, um atacante, ele pega uma bola e adianta ela muito para frente e o jogador faz a ação, o defensor faz a ação e fica com a bola sem muito esforço, isso não é desarme. Muita gente acha que é desarme. Então, o jogador que erra domínio, a bola está vindo alta, ele vai dominar essa bola e aí ele quebra a bola, né? Falando no termo de futebol, ele quebra a bola e a bola bate no pé dele, escapa um pouco e o jogador fica com a bola, não é desarme. Aqui também ele se atrapalha sozinho, o jogador vai dominar uma bola, ele escorrega ou desequilibra com a bola e o adversário rouba essa bola, não é desarme. Isso aqui acostuma muito as pessoas reclamarem sobre esse ponto, mas é bom vocês entenderem sobre isso. Depois que vocês entendem isso aqui, vocês conseguem entender o jogo e lidar melhor com as regras dele, por mais que você não concorde, as regras do jogo e nós temos que jogar conforme as regras, né? Então, esse daqui é muito costumeiro. Jogador se atrapalhar, jogador antecipar a bola, jogador perder a posse e o pessoal ir questionar desarme, sendo que não há a necessidade da reclamação porque está explícito aqui no site, tá bom? Erro de passe é erro de passe, tá bem óbvio aqui. Quando o jogador tenta encontrar o companheiro, mas o passe vai na direção do adversário, sem que ele precise realizar qualquer ação e tomar a bola. É o que eu falei anteriormente. Um chutão de um zagueiro, por exemplo, e vai ter uma dividida ali de dois jogadores e essa bola não ir em direção a esse companheiro dele e ela acaba sobrando para o lateral ou para o zagueiro, não é desarme. Um passe que foi muito torto, um passe que foi muito forte, um passe sem direção, é passe errado. Erro de passe, já está obviamente aqui, então não é contabilizado como desarme, tá? Bola viva também acontece muito, tá? Quando a bola não tem efetivamente um dono no meio de uma disputa intensa entre os dois times. É quando, sei lá, tem aquele rosco de jogadores ali e tal, e a bola acaba sobrando, a bola tá viva, qualquer um dos dois pode pegar, vamos supor que o time A pegou e nem por isso vai ser contabilizado desarme para ele, tá bom? Então vai ter um enrosco ali, uma jogada, um lance e tal, e a bola só sobrou, teve o perde-ganha, né? Tá até escrito aqui na linguagem do futebol, teve o perde-ganha e a bola sobrou, não é desarme também, tá bom? Aqui acredito que já foi todos os tópicos. Aqui tem um videozinho que é bacana, mas eu não sei se eu posso colocar aqui no YouTube, né? Então eu acredito que não seja o ideal colocar para poder passar, mas se vocês quiserem ver o vídeo, tem aqui nos tutoriais do Cartola, no próprio site, tá bom, deles, mas deu para entender bastante do que é essa questão dos desarmes, do que é desarme, do que não é desarme, que assim acredito que vocês vão conseguir entender melhor esse scout e entender melhor também a entender o jogo, entender melhor a entender o jogo, porque vocês não vão reclamar se vocês sabem aquilo que é dado e aquilo que não é dado, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Tentei trazer para vocês como que é entender o jogo do Cartola, entender como que são dadas as pontuações, como que são os scouts, o que é dado, o que não é dado, para que a gente possa ter um ano tranquilo, de menos reclamações, de mais entendimento e poder escalar melhor, escalar com mais análises, com mais conteúdos e muito bem imitar muito em 2025, tá bom?
Siga a gente em todas as redes sociais, né, em Prove Cartola, em todas as redes, Instagram, né, X, Twitter, que é mais ativo. Aqui na parte de baixo também vou deixar na descrição o tutorial, tá bom? O link do tutorial do Cartola para vocês entrarem. E fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvidas. Na próxima semana trarei mais outro vídeo falando sobre outros temas do Cartola. Mas a princípio é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilham, porque acredito que vocês vão ajudar muito o nosso canal, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.